Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Deus me impedirá, sua palavra é escudo, me protegerá. Confio em suas promessas e no seu amor. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. É maior que o Senhor. Olá, queridos! Paz, saúde, sabedoria do alto para todos nós, para que realmente possamos aproveitar bem esse momento especial com as nossas pérolas de sabedoria. Seja sempre bem-vindo ao Agir de Deus pelo rádio, pelo canal no YouTube, pelo Spotify, por toda essa rede de comunicação maravilhosa que é o rádio e a internet. Estamos juntos e unidos, e juntos com Jesus nós somos mais fortes e mais do que vencedores. Lembrando que no final da reflexão eu oro por você e com você, mas antes quero fazer um convite para você. Se você puder estar conosco no presencial nesse domingo agora, dia 25, é o último domingo já, né, gente? É o último domingo do mês de maio. Nesse domingo agora, 25 de maio, é isso mesmo? 25 de maio, tá certo? É isso mesmo, hoje é sexta-feira 23, amanhã é sábado 24, 25, é isso aí. 25 de maio, 9h30 da manhã, isso mesmo, às 9h30 da manhã, vamos estar nesse endereço em Curitiba, Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Você é muito bem-vindo à entrada franca. Mais informações, vai no nosso Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá, no Instagram, lá tem o endereço certinho e será uma alegria você estar conosco para uma manhã da palavra, de ensinamentos, de orações. É um momento muito gostoso, muito maravilhoso estar reunidos com os nossos amados e queridos. Você é sempre bem-vindo, vem para Curitiba, então vem com a gente, domingo, 9h30 da manhã. Gente, é o seguinte, vamos lá então para os nossos ensinamentos. Eu falei ontem e hoje eu quero fazer esse fechamento aqui, dentro do mesmo item que eu estava falando sobre a importância que Salomão, ele amava as pessoas o suficiente para envolvê-las em seu projeto e em seu futuro. E outras dicas que ele passa aqui pra gente, que a gente observa, que das pessoas, né, que realizam feitos incomuns, é interessante que pessoas próximas a nós sabem de detalhes que precisamos conhecer. Do contrário, não obtemos sucesso. Pare um pouco, vamos pensar junto aqui. Quando alguém quiser dizer algo, ouça essa pessoa. Um detalhe pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. A qualidade de nossas decisões depende de nossa capacidade de ouvir as pessoas. E dou um conselho aqui de uma pessoa que está casada há 35 anos. Eu tenho de casado, entendeu? Edson e Eva. Amamos um ao outro e estamos aprendendo cada vez mais a ouvir. Às vezes eu converso com ela alguns assuntos e eu escuto ela. Ela fala. Agora eu falei, agora eu vou falar. Eu falo. Então eu aprendo com ela e ela aprende comigo. E isso dá muito certo. Casais, quando o marido escuta melhor a esposa, ouve a esposa, aquele assunto talvez espinhoso, alguma coisa que vocês têm que resolver, isso aqui se aplica com certeza ao casamento, minha gente. Não é só no mundo dos negócios, não. Ao casamento, né? Você ouvir a esposa, deixa ela falar, depois você fala, né? E isso é muito bacana. Então ouça. Quantos maridos, né, não ouvem a esposa e se dá mal, daí o que a esposa fala? Eu te avisei, você não falou. Não é isso ou não? Eu sei que eu estou falando. 35 anos de casado, ainda estou aprendendo. Já aprendi muita coisa, mas tem muita coisa para aprender. E eu estou querendo te ensinar. Você, quem sabe mais novo, aprende com quem tem um pouco mais de experiência com você. Isso chama-se humildade. Ouvir quem tem mais experiência. É isso, minha gente. Então, ouvir é fundamental. Você ouvir o outro. Isso se aplica em qualquer área da sua vida. Nos negócios, na sua empresa. Você, de repente, é um gerente, um gestor, sei lá, você cuida de um departamento aí de uma loja e tem pessoas que você as coordena, né? ou lidera. Então escute cada um deles, escute com paciência e depois você fala a tua parte aí e
tudo fica mais fácil quando a gente consegue ouvir o outro, né? Dentro da área em que você atua especificamente, entendeu? Outra coisa importante, devemos concentrar, minha gente, devemos concentrar nossos principais esforços em outras pessoas. Salomão cria que aqueles com quem se relacionava mereciam que ele se dedicasse ao máximo. Por isso orou a Deus pedindo sabedoria para ajudá-las e também direcioná-las. Ele se sentia responsável por melhorar a qualidade de vida dos israelitas. Em 1 Reis 3:8, Salomão disse que aquele era um grande povo. Então ele valorizava a sua nação, ele valorizava aquele povo, ele era o rei, né? Outra coisa importante, devemos estar dispostos a abençoar as pessoas. Salomão era humilde, o primeiro pedido que fez a Deus foi justamente para que ele pudesse auxiliar seu povo a obter sucesso. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Os arrogantes nunca se aproximam de ninguém. Eles tentam realizar tudo sozinhos. Que Deus ajude a mim e a você que está ouvindo aí. Se tiver dentro de nós alguma sementinha de arrogância, que Jesus nos restaure hoje, para a gente ter essa humildade de conversar e se aproximar dos outros e de outros, né? Para que a gente possa aprender com os outros também. Outra coisa interessante, que é muito importante, e tudo isso que eu estou falando está na Bíblia, devemos amar as pessoas de maneira a compartilhar nossa vida com elas. O amor, né? O amor de Deus que está em nosso coração. Principalmente você, sendo um cristão, supõe que o cristão tem o amor de Deus no seu coração. Então ame o próximo, ame as pessoas, né? Ame as pessoas, mesmo aquela pessoa que talvez, né, não está tão, relacionamento não está tão legal, né? Mas ame. Não quer dizer que você vai estar tendo tanta intimidade, mas tenha o amor de Deus e seja um pouco misericordioso para com as pessoas, tá bom? Outra coisa importante, devemos amar as pessoas de maneira a encontrar meios de recompensá-las. Vale a pena, né? Quando você pode recompensar alguém e pegar essa pessoa de surpresa. Vai ser tremendo você fazendo isso. Devemos também amar as pessoas de maneira a preparar-nos e mudar de atitude para que elas obtenham sucesso graças ao nosso apoio. Então eu quero aproveitar esse momento a você que tem me acompanhado aqui semana após semana e tem sido abençoado aqui pelo nosso ministério. Eu fico feliz mesmo. De vez em quando eu conto alguns feitos aqui que alguém manda para nós. Então eu quero pedir hoje, se você tem sido abençoado pelo nosso ministério, se você tem sido edificado com esses ensinamentos, lembrando que a glória é para Jesus, não é para mim, para Deus. Mas Ele está me usando aqui, então o que eu peço a você, se for possível? Compartilha algo com a gente, ou você, se você estiver ouvindo pelo rádio, você pode enviar um direct para nós. Aí você tem que seguir Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram, aí você manda um direct. Se você, por exemplo, está me ouvindo no nosso canal no YouTube ou na plataforma no Spotify, né, nessas plataformas digitais aí, você pode fazer um comentário, né? Ali no Spotify tem um local lá que você pode fazer um comentário. Se você acha conveniente fazer um bom comentário ali, comente. Está sendo útil para você? Está te abençoando? Compartilha. Tudo para a glória de Deus. É muito bacana quando você pode dar esse retorno. Deus está vendo, evidentemente, a glória é para Deus, mas é legal que quando você compartilha algo bom, outras pessoas vão ouvir e vão ver, poxa, fulano está sendo abençoado, fulano está sendo edificado, então eu também vou ouvir o que o pastor está ensinando aí no rádio ou pela internet. Você está entendendo? É assim que a gente compartilha coisas boas. Se está bom para você, vai ser bom com certeza para os outros também. Então, a palavra é, vamos compartilhar, minha gente. Tá bom, gente querida? Bom, outra coisa importante, devemos valorizar as diferenças de cada indivíduo. Salomão travou contato com muitas culturas. Ele era o principal comerciante de seus dias e o primeiro a enviar navios a outros países. Muitos nunca valorizaram o fato de que somos diferentes uns dos outros. As pessoas têm medo daqueles indivíduos que não conseguem compreender. Elas se afastam, criticam e se mantêm isoladas. Mas lembre-se, vamos valorizar as diferenças de cada indivíduo. De repente aquilo que eu sei fazer, você não sabe. Aquilo que você sabe eu não sei. E de repente nessa conexão
um ajuda o outro. Pense nisso, entendeu? Por exemplo, a gente sempre fala aqui dos agentes de Deus, né? São essas pessoas que se identificam com o nosso ministério e voluntariamente se expõem de uma maneira que quer semear no nosso ministério. É uma maneira. Se você não pode fazer o que eu estou fazendo, então você me apoia para eu continuar fazendo. É isso aí, isso em qualquer área da nossa vida, entendeu? Até ouvi um testemunho esses dias atrás, foi até na internet. Estava ouvindo um pastor pregar, daí ele disse assim que ele fez um acerto numa empresa lá, e daí ele estava passando um momento de umas turbulências, e disse que ele passou em frente a uma loja e viu um carro lá no concessionário, e disse que bateu de longe, ele estava dentro de um ônibus e viu o carro, disse que já gostou a distância. Ele falou, acho que aquele carro eu vou comprar. Aí um certo dia ele passou lá, ele foi ver o carro, olhou, gostou e tal. Só que ele tinha um valor para comprar, não tinha um valor total. Ele chegou para o vendedor e falou, quanto que é? O vendedor falou, é tanto. Ele falou, olha, eu ofereço tanto, ou seja, ele ofereceu um valor bem baixo. O vendedor disse, isso é impossível. O senhor pode dar isso de entrada e vão financiar o restante? Aí ele falou, não, eu prego o evangelho, sou pastor itinerante, prego em alguns lugares onde eu sou convidado, então eu não tenho interesse de financiar nada. Se vocês quiserem esse valor, beleza. Como era um funcionário, aí passou um senhor e aquele senhor era o dono da loja. Falou, o que está acontecendo? Aí o empregado falou para o dono, esse senhor quer comprar um carro, esse carro aqui, mas ele só ofereceu tanto, bem abaixo da tabela. O dono disse assim, olha, é meio complicado, mas eu vou dar uma analisada. Aí o dono falou assim, o dono da loja falou assim para ele, o que o senhor faz? Ele falou, eu sou pastor, prego o evangelho. Vamos financiar. Não, eu não quero financiar. Para mim eu ofereço esse valor, se der certo tudo bem, se não der, mas eu não quero financiar. Aí aquele homem saiu e falou, dá uns minutinhos, eu vou pensar um negócio. O homem foi no escritório dele, fez lá acho que alguns cálculos, voltou e disse assim para ele, olha, eu também, o dono da loja falou para ele, eu também sou cristão e eu vou fazer o seguinte, como o senhor prega o evangelho, o senhor faz o que eu não faço, eu vou te abençoar, eu vou aceitar a tua proposta, eu vou vender o carro mais barato, pelo menos eu estou te ajudando também. Isso eu ouvi na internet, é um testemunho de um pastor aí, está tendo uma relevância aí no YouTube aí no Brasil, e eu achei interessante, quer dizer, ele no fim, ele ofereceu um preço a menos, e aquele homem era um cristão também. Então eu estou dando um exemplo de alguém que fez isso. Não quer dizer que vai acontecer para todo mundo, né? Mas para você entender, que aquele empresário entendeu, eu vou investir em você. Não deu o carro para ele, mas vendeu mais barato do valor da tabela. Você está entendendo? Então isso pode acontecer com você em outras áreas também. Então devemos sim valorizar, né? Devemos sim valorizar as diferenças e entender que Deus, preste atenção meus amados, Deus pode criar para você um cenário sensacional, porque nós estamos falando de fé também. E com fé tudo pode acontecer. Quem tem fé em Deus, tudo de bom e do melhor pode acontecer, porque o nosso Deus é o Deus da grandeza e Ele tem o melhor para você. Creia nisso. Para a gente orar encerrando, gente, eu quero encerrar com isso aqui, ó. Devemos identificar o principal dom que Deus concedeu a outras pessoas para nosso benefício. Alguns anos atrás, um certo empresário contratou um jovem muito ativo, muito vibrante, para coordenar ali a sua empresa. E todos gostavam muito daquela pessoa, sentia satisfeito com a sua presença. E como aquele empresário viajava muito, então ele estava sempre ausente do escritório e era incapaz de supervisionar o trabalho daquele funcionário. Quando finalmente ele teve aquela oportunidade de ver como estava saindo, esse empresário ficou um pouco decepcionado. Essa pessoa não era nem um pouco organizada. Diz a história que até ali o balanço financeiro estava meio bagunçado. Então, aquele empresário chamou aquela pessoa e disse, olha, eu gosto muito de você, da atmosfera que você cria no ambiente de trabalho, entretanto, vou ter que despedi-lo. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não estava sendo competente naquilo ali. E diz essa história que aquele empresário, ele disse depois, ele entendeu que aquele jovem tinha uma característica de uma animadora de torcida. Sabe aquela pessoa que é animadora de torcida? Em vez de ter a mentalidade de um técnico. Ali ela foi contratada para ser um técnico e não, entre aspas, um animador de torcida. Pense nisso, que Deus te abençoe. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado por esta palavra e o meu desejo, Pai, que todos possam estar entendendo o ensinamento dessa semana e crescer e prosperar, e tanto na questão comunhão com Deus e também nos seus negócios, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá?
e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.